Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa síntese visual traz uma análise profunda de um documento super interessante. É um artigo revisado por pares chamado A Place-Based Framework to Understand Family Disaster Recovery, que a gente pode traduzir como um marco baseado no local para entender a recuperação familiar pós-desastre. A autoria é da Gemma Sow, pesquisadora associada à Monash University e à Universidade de Manchester. Esse trabalho foi publicado no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction lá para o ano de 2026. E olha, é um texto fascinante porque ele preenche uma lacuna enorme na literatura acadêmica de gestão de riscos, focando exatamente no núcleo mais íntimo da nossa sociedade, a família. Antes de entrarmos nos detalhes, fica aqui aquele convite rápido. Acompanhe o canal, deixe uma curtida e compartilhe o material com a rede de contatos. É uma forma simples, mas muito efetiva, de ajudar a difundir o conhecimento científico, né? Assim, mais pessoas têm acesso a essas informações essenciais de maneira estruturada e gratuita. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? Vamos passar por 6 etapas. A gente começa pela apresentação do estudo e o contexto da pesquisa. Depois, vamos dissecar os fatores externos de recuperação e as capacidades internas das famílias. Na sequência, o foco cai sobre o trabalho invisível e gênero, fechando com a relevância e as conclusões. Geralmente, a gestão de desastres olha muito para o nível macro, né? Mas a sacada aqui é perguntar como é que as famílias se recuperam na prática. Entrando na seção 2, o contexto da pesquisa. Uma visão de perto sobre o impacto local. Vamos ver onde tudo isso se desenrolou. O cenário exato desse estudo ganha vida na comunidade de Engenho, no município de Toa Baja, em Porto Rico. A autora escolheu esse local para analisar de perto as consequências deixadas pelo furacão Maria lá em 2017. E aqui, o uso do termo desastre ambiental é perfeitamente adequado. O foco geográfico da pesquisa ajuda a entender de forma empírica como uma localidade periférica, que já enfrentava vulnerabilidades estruturais, lida quando a normalidade é interrompida de forma tão abrupta. E para documentar algo tão complexo quanto o processo de reconstruir vidas, foi preciso muito tempo. 12 meses para ser exato. A pesquisadora passou um ano inteiro conduzindo o que a academia chama de etnografia em forma de mosaico. É um acompanhamento qualitativo e longitudinal do cotidiano de 20 famílias de Engenho. O ponto-chave é que essas visitas trimestrais constantes revelaram a mecânica íntima da recuperação, que na verdade muda drasticamente conforme os meses passam e as ajudas iniciais vão sumindo. O que nos leva à nossa seção 3, estrutura de recuperação, focando nos fatores externos e nas capacidades internas das famílias. Essa é a grande contribuição central do artigo. A autora propõe uma separação muito nítida em 2 grandes categorias acadêmicas. Primeiro, os fatores éticos. Trata-se das condições externas da sociedade. Como está a infraestrutura pública, a inflação nos mercados, a disponibilidade de emprego e a eficiência da assistência do governo, coisas que afetam a todos. Por outro lado, existem os fatores émicos. Esses são as capacidades e as prioridades internas das famílias, como os recursos financeiros próprios e a rede de contatos. A grande jogada é entender que é justamente a interação dinâmica entre esses 2 lados que dita se a família terá uma recuperação mais rápida ou um caminho extremamente exaustivo. O diagrama do marco de recuperação familiar mostra exatamente essa interseção. Pensemos no seguinte: quando as pessoas enfrentam barreiras externas absurdas, tipo falta de energia por semanas ou inflação surreal nos materiais de construção, elas são forçadas a reagir. Diante desse bloqueio público, as famílias utilizam de forma super tática os seus recursos êmicos limitados. Podem zerar a poupança, pedir ajuda, abraçar os vizinhos para subir um telhado provisório, ou dividir a casa com parentes para juntar rendas. Manobrar internamente perante a falha das estruturas públicas é a verdadeira definição de sobrevivência num pós-desastre. Só que, muitas vezes, essas barreiras externas são quase intransponíveis. Para se ter uma ideia, os dados apontam que mais de 1/5 das famílias estudadas esperou até 6 meses para receber alguma ajuda financeira de uma agência federal de emergência. Meio ano. E não era só espera, tá? As exigências burocráticas, como cobrar título formal de propriedade num lugar onde esse documento nem sempre existe, tornaram a ajuda inacessível. Ou seja, por 6 longos meses, muita gente contou unicamente com a própria sorte e capacidade interna. E é aqui que os resultados da pesquisa escancaram a brutal desigualdade do processo.
Olhando os dados da tabela, fica claro como a falta de luz e água castiga os lares de formas muito diferentes. Quem já tinha múltiplas fontes de renda rápida adotou estratégias bem ativas. Comprava gerador a combustível, pagava profissionais, importava material. Num contraste gigante, as famílias que dependiam de assistência social não tinham saída a não ser o racionamento extremo de tudo, mudar para casa de parentes, o que tira qualquer privacidade e gera atritos, e ficar naquela espera agoniante pela ajuda do governo. Isso nos transporta de forma bem lógica para o próximo tópico, seção 5, Trabalho Invisível e Gênero, o custo oculto da reconstrução familiar. Vamos olhar para uma face invisível desse trauma. O artigo propõe uma reflexão incrível contrastando esses dois lados. Geralmente, governos e políticas públicas medem a recuperação de um desastre ambiental apenas pela recuperação física. Olham métricas duras, tijolo recolocado, cabos elétricos instalados, empregabilidade. Mas a pesquisa revelou que o desejo mais íntimo das pessoas foca na recuperação intangível. O que dá força psicológica para as famílias é a volta da sensação de lar, é ter a privacidade de volta, é acabar com o barulho e o cheiro de diesel dos geradores, é ter paz na família e aquele conforto doméstico básico. Só que buscar essa normalidade dentro de casa tem marcadores de gênero muito profundos. Os dados reportam objetivamente que a ausência prolongada de infraestrutura sobrecarregou de forma desproporcional as mulheres. O desastre ambiental, na prática, acabou solidificando velhas normas tradicionais. Sem água nas torneiras, sem energia e com as escolas fechadas por semanas a fio, o trabalho doméstico explodiu. Lavar roupa racionando água, cozinhar no improviso, cuidar das crianças no meio daquela confusão, a manutenção do conforto virou um esforço exaustivo. Foi a capacidade de sacrifício e o tempo dessas mulheres que literalmente absorveram as falhas do sistema. Com todo esse cenário desenhado, chegamos à seção 6, Relevância e Conclusões, da recuperação à renovação estrutural. A grande tese da pesquisadora culmina nessa citação essencial, que a gente pode traduzir assim: esforços eficazes de recuperação devem almejar uma mudança fundamental, ou o que se chama de renovação, uma abordagem que utiliza a recuperação como uma oportunidade para retificar as causas profundas da vulnerabilidade. E faz todo sentido. Restabelecer casas precárias e sistemas econômicos falhos exatamente no mesmo estado de fragilidade que tinham antes não é sucesso. O desastre revelou antigas falhas de proteção e o trabalho acadêmico defende que a única resposta justa é usar a reconstrução para corrigir o sistema de vez, protegendo as populações contra o próximo impacto. Fica evidente que essa pesquisa é uma base científica indispensável para criar políticas públicas mais equitativas, atentas àquelas lutas silenciosas dentro das casas. E, fazendo um breve aviso, este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com apoio de inteligência artificial. Para encerrar, pensando nesses meses sem resposta do governo e no peso desigual do cuidado doméstico, a indagação final que nos provoca é a seguinte: quais mudanças definitivas na máquina do Estado são necessárias para garantir que nenhuma comunidade precise depender apenas da exaustão e do improviso quando for atingida por um desastre ambiental? Fica essa reflexão super importante.